ouvintes do terror, adeptos da seita. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo tocar fundo demais, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir, mas para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Um dia, de madrugada, eu tava em ligação com uma ex-namorada e comecei a comentar que eu tava com uma sensação estranha. Ela achou que eu tava brincando, começou a rir e mandar pra eu parar de graça. Aí entrei na onda, fiquei zoando, dizendo que tinha assombração do lado dela. Ficamos rindo, sem dar muita importância. Eu tava na sala da minha antiga casa, deitado em um colchão no chão, quando eu senti algo me forçando a olhar pra janela. Eu falei isso pra ela e ela achou que fosse mais de uma das minhas brincadeiras. Mas eu olhei. O que eu vi eu nunca vou conseguir esquecer. Era uma espécie de nave, grande, triangular, mas sem ponta definida. Não fazia barulho algum. Ela estava parada, bem acima da minha casa, na frente de tudo. Eu fiquei em silêncio. Minha ex, no telefone, começou a perguntar o que estava acontecendo. Olhei para aquela nave por menos de um minuto e de repente ela desapareceu numa velocidade absurda, sem emitir nenhum som. Eu contei para ela, eu descrevi o que eu vi, até desenhei a forma da nave. Ela acreditou em mim, mas ninguém mais acreditou. Eu fui chamado de louco, como se eu tivesse inventado tudo. Só que eu sabia muito bem o que eu vi. Sempre gostei de estudar sobre OVNIs e coisas além da humanidade. Sempre tentei me conectar com o irreal e, para mim, aquela noite foi uma resposta. Depois disso, eu tentei muitas vezes fazer contato de novo, mas nunca mais aconteceu. Isso foi há uns 5 anos, quando eu tinha apenas 14. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódios do terror. Eu sou Fê e comigo aqui a nossa sacerdotisa. Agora ela tem um nome especial aqui na seita. Ela é a nossa acólita, a Cives. Acólita? Que isso? A acólita, olha ali no canto direito, está com o nome de acólita. Eu sou acólita? Que chique! Aham. Não sei o que significa. Meu nome é Preta, eu sou darkzuda? Mas então, você pediu e eu trouxe. Gente, eu pedi, tá? Se perguntarem quem pediu, fui euzinha mesma. Aqui, ó, a Isara falou que é tipo coroinha do capeta. Rainha do capeta, gostei, achei pertinente, achei bem pertinente. Bem, gente, hoje vamos falar de ET Bilu, né? Pelo jeito. ET Bilu, ET de Varginha? ET de Varginha! Será que a gente vai falar sobre ET de Varginha? Será? Talvez Deveria, não. deveria, Você vai ter que deveria. ficar até o final e saber se a gente vai falar ou não do ET de Varginha. É, gente, é sobre isso. Se você acredita em ETs ou não, esse episódio é pra você, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre isso. Você acredita em ETs, Fê? Uhum. Complicada essa pergunta, hein? Eu acredito não acreditando? Ou eu não acredito acreditando? Acho que eu prefiro assim, eu não acredito acreditando. Eu acho que eu sou assim também, eu não acredito acreditando. Porque a gente até já conversou sobre isso no último episódio, né? Porque eu acredito, mas assim, com dois recortes. Aqui no nosso universo observável, eu acredito que tem a possibilidade de existir bactérias ou vida não inteligente, digamos assim, vida não Uhum. pensante. Mas fora do nosso universo observável, fora da galáxia, em outros lugares muito distantes que a gente não tem acesso, eu acredito que possa ter vida inteligente, sim. Aham. Mas que é meio que impossível a gente ter essa interação. Acho complicado. Então, eu não acredito no ET de Varginha. Isara até comentou aqui no chat, feito ET de Varginha, pelo amor. Achei Mas poser. sim, eu sou bem poser. Achei Sou- poser. Se muda daqui. Mas Sai daqui, se muda! você não merece, você é um Você podcast não de merece histórias esse título! assustadoras.
E mora em Varginha, e não acredito no ET de Varginha. Não, eu não acredito no ET de Varginha. Eu não acredito que caiu uma nave aqui em Varginha e Péssimo isso, péssimo isso. tinha ETs lá dentro, enfim. Aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu não acredito que seja ETs. Mas eu acredito que existe no nosso, perto da gente, algum tipo de biologia, mas não a ponto deles construírem naves e tecnologia avançada, sabe? Igual você falou. Quem sabe muito, muito longe da gente tem a vida inteligente com coisas que a gente nem imagina, que foge à nossa criatividade humana e pequena e tão, sei lá, simplória. Foge muito da nossa cabeça, sabe? A gente não vai saber o que que é essa tecnologia. É, e se não existir gente fora da gente, que eu digo assim, vida pensante, vida parecida com a gente, isso é muito perigoso pra gente, porque se não existe é porque algo aconteceu ou vai acontecer que impossibilita a existência dessa vida. É a teoria do grande filtro, de que pode ser que chegue algum evento muito catastrófico que impeça a nossa existência. Sim, a gente tende à extinção, né? Há Sim, milhões e milhões de anos, uma hora vai acontecer algum grande desastre a nível, sei lá, universal, vai cair um meteoro na Terra e vai dizimar a população. Então, eu acho que a gente só tem muita sorte de existir. Muita, a muita gente tem sorte. muita sorte. Ou azar, né? O Depende do azar. seu ponto de vista. O fato é que somos poeiras de estrela. A gente tá aí, perdido no universo, talvez sozinhos. Bom, cabe a gente esperar a tecnologia avançar ao ponto de a gente saber como tá lá fora. Chegar a planetas mais distantes, conseguir pousar, fazer pousos e investigar. É uma tecnologia muito difícil de chegar, mas a Sim. esperança é a única que morre, não é mesmo? Às vezes não tripulado. É mais fácil de chegar do que tripulado. Então, Só é porque a caro. gente a gente como humanidade, né, nós lançamos no universo aí um recadinho, né, você sabe disso? Sim, sim. Tem até um nome, eu esqueci o nome, mas é um disco de ouro com que eu acho uma burrice. Ninguém me pediu permissão para isso, para mandar isso, minha localização, como o ser humano é, aí tem a fórmula do hidrogênio, tem não sei tem um monte de coisa. Tudo uma informação tão grande da humanidade nesse disquinho da Xuxa que mandaram para o espaço, que eu fico pensando, se alguém mal intencionado encontrar isso, a gente tá ferrado. Será que se eles encontrarem, eles vão conseguir entender o que é? Ou eles vão olhar e falar, o que é isso? Então, eu acho que pelo menos entender que foi feito por vida inteligente, eles vão entender. Sim, isso é um fato. Ninguém vai. Não surge CDs no universo, né? É, não vai aparecer um disquinho da Xuxa voando por aí. Não, Aham. não é isso. Mas não sei se a gente vai ter o eu acho que não, porque o jeito que a gente se comunica, o jeito que a gente vive é muito característico nosso. Eu acho que é tudo uma grande coincidência tão grande, sabe, tipo, o jeito que a gente vive. É uma aleatoriedade tão grande que eu acho meio difícil seres fora da nossa galáxia se comportarem parecido com o que a gente se comporta. Sim, a gente é desse jeito por causa de todas as condições biológicas da Terra, né? Aham. É, você vê os nossos órgãos, tudo, tipo, os nossos 2 olhos, a maioria dos seres humanos terem 2 olhos funcionais, tem uma explicação. No escuro, a gente não enxerga cores, a gente consegue perceber menos cores para focar para conseguir enxergar mais no escuro, tipo, tudo vem de adaptação e evolução que provavelmente seres de outros planetas, de outros universos, de outros lugares, não vão ter a mesma evolução que a gente. Então Uhum. tudo é muito relativo. Sim. É, pode ser que naquele planeta um tipo de bactéria conseguiu evoluir para um ser que atenda condições biológicas completamente diferentes e que a gente conhece aqui na Terra, né? Da nossa, do Exato, que a gente tem como referência. A gente nunca vai exato. saber.
Ou a gente vai algum dia ou nunca. A gente pode morrer, a gente pode acabar a comunidade antes de saber qualquer outra coisa. Exatamente. Eu fico pensando inclusive quando se existe vida após morte, essa é uma das coisas que eu vou perguntar pra Deus, se existe Deus, existe céu. Eu tenho uma listinha de perguntas pra fazer, uma delas é: existe vida fora da Terra, em outro lugar, vida inteligente? Se existe onde? Quando? Por quê? Como eles são? Do Me que deu vontade vivem? de ler Guia dos Mochileiros. Amo. Ah, eu nunca li, Ah, mas é muito bom. É muito mas bom. sei algumas coisas sobre. É muito maneiro. Bora continuar o episódio, mas antes de começar o episódio, recadinhos. Você que escuta a gente, que quer ficar mais perto do terror, cogita entrar pra uma seita, mas não sabe que seita você quer entrar. Se quer entrar pra seita de chocolate ou seita do Ah, yoga, aceita que dói hum, menos? a seita que dói menos, que a seita do terror é mais legal. Então você entre pra seita do terror. É só acessar apoia.se/terror na esquina, que com R$ 5 você já consegue estar aqui no chat do Discord com a gente, comentando, dando seus 2 centavos de opinião. Apoia.se/terror na esquina. E lembra que o terror é a sua religião. E se você quer escutar aquela creepypasta marota numa narração fodástica, acessa Cibele na Terra do Medo no YouTube. Que além de creepypastas marotas, tem uns relatos lá que, nossa, é chuchuzinho demais. Mas eu vou deixar a nossa acólita falar por ela. Acólita, gente, eu tô muito chique, eu tô muito chique. Cibele na Terra do Medo no YouTube, caso você goste de creepypastas, histórias do terror do Reddit. Se você gosta, você tá aqui, tá ouvindo nós? Quer dizer que você gosta de histórias de terror do Reddit. Lá eu conto também. Tem história dos inscritos. Se você tiver uma história muito assustadora, pode mandar pra gente que a gente lê, tá? Contato na terra do medo@gmail.com se você tiver histórias assombradas ou terror da vida real. E aí a gente conta lá no canal. E agora a gente tá fazendo uma série de creepypasta que o Fê causou, né? Não, faz 25 episódios que você tá falando isso. Pode Eu só parar. vou parar de falar quando acabar essa creepypasta. A gente tá no episódio 6 e tem 8 episódios. Então você aguente, você aguente. E no mês do Halloween teremos uma creepypasta especial num cenário diferente. Então vai lá, vale a pena. Isso mesmo, os links estão na descrição, mas você sabe o caminho, né? Caminho das pedras já, você já sabe como chegar. Voltando aqui, o nosso Discord está reformulado. Logo a gente vai estar abrindo para o público entrar para seita e ver um pouquinho como é que rola os bastidores. O Discord vai ser aberto, uma parte dele vai ser aberta para você, ouvinte não pagante. Daí vai ter um chat livre aqui para bater papo. Vai ter um canal especial para você compartilhar suas histórias amaldiçoadas, seus relatos amaldiçoados. Então, fiquem ligados que logo o véu vai se abrir para todos vocês e o servidor vai ficar visível. Vou contar um fato recente que aconteceu agora em fevereiro desse ano. Eu estava dormindo com a janela do quarto aberta, na chácara dos meus pais, que fica uns 30 quilômetros afastada do centro da cidade. Só mato ao redor. De repente, acordei de madrugada, olhei no relógio e eram 2h46 da madrugada. Olhei pela janela e eu vi algo brilhando no céu. Pensei que fosse uma estrela, mas já conheço bem as estrelas que aparecem daquele lado todas as noites, e aquela tão intensa nunca tinha visto. Resolvi levantar para ver melhor e levei um susto quando eu percebi que o objeto se movimentava e suas luzes mudavam de cor: verde, vermelha e azul. De repente ficou apenas verde, depois voltou a alternar. Corri e chamei a minha mãe para ter certeza de que eu não estava imaginando. Ela também viu. Confirmou exatamente o mesmo que eu. Ficamos vários minutos observando. Resolvi pegar o celular para filmar, mas ao tentar ajustar a resolução, percebi que seria difícil focalizar.
O objeto não ficava parado. Movimentava-se de um lado para o outro. A olho nu já era visível, mas pela câmera dava para perceber ainda mais. Acabei desistindo de gravar. Depois de um tempo, simplesmente sumiu. Eu não sabia se ficava com medo ou empolgada. Minha mãe ficou sem palavras. No outro dia, comentamos com meu pai. Claro, ele duvidou e pediu que, se aparecesse novamente, chamássemos ele. Na mesma noite, acordei 3 horas e lá estava o objeto de novo. Um pouco mais afastado, mas ainda muito visível. Chamei meu pai. Ele tentou argumentar que podia ser um avião, satélite, qualquer coisa. Mas não era a rota de voo, e avião não fica tanto tempo parado no mesmo ponto. Vi que ele também ficou impressionado, mas não quis admitir. Voltou para a cama, enquanto a minha mãe e eu continuávamos observando. Foi então que flashes de luz começaram a surgir em 2 pontos distintos da mata, ao redor da chácara. A princípio, achamos que eram relâmpagos, mas as luzes se repetiam nos mesmos lugares várias vezes. Não eram relâmpagos. Isso durou mais de meia hora. Depois, fui me deitar. No dia seguinte, voltei para a cidade onde moro. Mas sempre pergunto aos meus pais se viram de novo. Eles dizem que não. Ou talvez prefiram não ver. Mas eu sei o que eu vi. Era um OVNI. Não havia como ser algo da Terra. Sempre ouvi dizer que, se observarmos o céu com atenção, cedo ou tarde, veremos que não estamos sozinhos. Eu duvidava disso. Hoje, não duvido mais. Depois dessa experiência, ficou difícil não acreditar em abduções e em tudo que envolve os extraterrestres. Quem ainda não viu, uma hora vai ver. Basta olhar para o céu com atenção. Eu acho que a gente pode despir da roupa que a gente colocou no começo do episódio, que a gente não acredita acreditando, e assumir que tem seres sencientes e que eles podem ou não vir pra Terra, e a gente comentar em cima disso. Com certeza, eu faço isso muito na Terra do Medo e até eh, faço isso aqui quando eu gravo com terror, sem eu explicitar, mas Uhum. geralmente quando eu leio uma história, eu acredito que ela aconteceu. "Ah, mas não sei o quê, não sei o quê". Não, eu assumo que a pessoa tá contando e ela não está mentindo, porque se a gente for pro lado de: "Ai, a pessoa pode estar inventando. Ai, talvez não tenha sido Não tem assim", aí a podcast. gente não tem podcast, não tem canal, não tem nada, não tem como a gente ir pra frente. Então, assim, eu sou uma pessoa cética na minha vida, né, mas nesses momentos que eu tô lendo essas histórias, eu sou crentíssima. Uhum. Sim, eu assumo que a pessoa tá falando a verdade. Acordo de madrugada, vou na cozinha com a luz apagada, e tô nem aí se a assombração quer me vir pegar. Eu Isso, falo, vem, querida, eu tô pronto. Eu sou bem céticozinho, mas sete pra cozinha. ler aqui no podcast, eu assumo que a pessoa tá relatando. Sim. Eu acredito que se você olhar muito tempo pro céu, você vai ver alguma coisa que não é comum. Pode ser um meteorito, pode ser uma estrela caindo, pode ser caralho, a quatro, um OVNI, um objeto voador não identificado. Mas é só olhar pro céu. Eu fiquei sabendo tem pouco tempo que a gente consegue ver satélites que estão rondando aqui em volta da Terra, né, porque tem vários satélites. Uhum, uhum. Eu fiquei sabendo que a gente consegue ver, que nem essa pessoa no relato falou assim: "As luzes não tem como eu explicar, gente. Luzes piscando, verde, vermelho, isso aí não tem como". Mas a parte que ela falou: "Ai, eu já conheço todas as estrelas daqui". É, Só é que quando você complicado. vê tudo bem que realmente as estrelas ficam em lugares muito parecidos, coisa e tal, mas, os satélites eles aparecem parece estrela, só que eles passam muito rápido, né, porque eles ficam girando várias vezes durante o dia, só que você consegue ver. Aí às vezes você acha: "Olha, vi uma estrela cadente, farei um pedido". Não, é um satélite, apenas. Olha só, aí você vai achar que seu pedido vai ser realizado, mas não, você foi ludibriado pelo Elon Musk. Exatamente. Às vezes é só Starlink mesmo. Faz pedido pro Elon Musk. Vai, ó, o Gabriel falou aqui no chat. Uai, milionário, ele pode realizar muitas coisas se ele ouvir nosso pedido, né, isso de fato. Pra aí que, né, falou, o pai do princípio em histórias de terror é que monstros podem não ser reais, mas que a experiência da pessoa foi real. Sim, sim, sim. Sim, tem isso também. Pode não ter acontecido exatamente aquilo, mas a pessoa enxergou aquilo por algum motivo.
Ela viveu aquilo por algum motivo. Outra coisa que eu descobri que dá pra ver olhando olho nu pro céu é a Via Láctea. Eu sou apaixonado nisso. Mas É isso aí, muito foda. tipo o rabinho dela, né. É, dá pra você ver tipo um trem branco, né? No Meu céu. sonho ver, tá. Mas, tipo assim, na cidade você consegue ver? Não, na cidade eu não Na consigo. roça, né, tipo. Na cidade da minha madrasta, que é Cambuquira, dá pra ver porque lá tem pouquíssima luz. Então, geralmente, em cidade pequena dá pra ver. Ai, meu sonho, gente. Gente, o chat da seita não presta. A Abby já mandou OnlyFans da galáxia, fotos do rabo dela. Vocês não valem nada. Mas mas é meu sonho ver o rabinho da galáxia, tá. Eu tenho muita vontade de ir para o meio da roça, assim. Um dia eu vou pra Ibitipoca pra, tipo, dormir em Ibitipoca, Hum, aí eu vou provavelmente lá maneiro. dá pra ver bem as estrelas, assim. Aliás, o Gabriel falou que eu levei meu telescópio pro interior, a melhor coisa que ele fez. Você já viu alguma coisa pelo telescópio? Não, meu sonho também. Tenho muita vontade. Eu tenho vontade de ver planetas. Eu vi a lua pelo telescópio porque tava nublado. Mesmo nublado deu pra ver? Eu tenho muita vontade de ver telescópio, assim, ver estrela, ver planeta. Eu já vi o vídeo de um cara, ele botando o celular, assim, pra ver, e dava pra ver até os anéis de Saturno. Eu fiquei assim: "Viado do céu, como é que pode?" Nossa, me Tipo, quebra muito imaginar que dá pra ver que tem outros planetas lá fora. Me quebra, simplesmente me buga. Pensar que, tipo, eu sim. olho pra cima e falo, nossa, se eu sair daqui eu vou bater em outro planeta lá fora. Aí, tipo, eu fico, nossa, a gente é muito pequeno. Me faz sentir insignificante, sabe? Não, e a Terra é minúscula, né, se for parar pra pensar. Não, e Sim. quebra mais ainda saber que eu não lembro se é Saturno, mas eu acho que é. Que é ga não, a partir do cinturão eu acho que já é todos planetas gasosos. Me quebra Então, isso. Isso então. isso eu fico tipo: "Como assim? É um planeta gasoso, caralho, não faz sentido". Eu acho que a partir do cinturão todos são gasosos. Júpiter gasoso, né? Sim, acho que Saturno É também. Eu fico bizarro pensando: isso. "Gente, não faz sentido". E não dá e a gente não sabe, tá aqui perto, tá dentro da nossa galáxia, e a gente não sabe muito bem o que tem dentro do planeta, assim. Sabe alguma coisa, Aham. mas não dá pra saber. Gente, é assim, é de descaralhar a cabeça. Todos são gasosos porque gases expandiram e foram empurrados para o fim do sistema solar. Então, a partir do cinturão de asteroides, os planetas são gasosos e pra mim, eu que vivo num planeta sólido, não faz o menor sentido. Pensar que planetas têm mais de uma lua. É, Saturno tem 83, se eu não me engano. Pensa, gente, é muita lua. Quebra. Quebra fácil. Quando eu era bem novinho, eu lembro de uma noite por volta das 22 horas. Meu pai, que era policial, estava de plantão, e minha mãe nos fundos da casa, recolhendo roupa do varal. Ela tinha mania de olhar para o céu enquanto fazia isso e gostava de me chamar para observar as estrelas. Naquele dia, ela me chamou para ver algo estranho que estava acontecendo. Desde então, eu nunca mais esqueci. No céu havia uns 4 pontos luminosos, parecido com estrelas, mas eles não ficavam parados, se moviam lentamente, cruzando uns pelos outros, fazendo círculos, como se dançassem no espaço. Não era meteoro, não era satélite, nada que pudesse ser explicado daquela forma. Eu era criança, mas até hoje guardo na memória aquela cena estranha e bizarra. Já em 2020, no auge da pandemia, começaram a surgir muitos relatos de OVNIs ao redor do mundo. Eu mesmo, nessa época, cheguei a pedir a Deus que me permitisse entender esses fenômenos, ou pelo menos a ter uma oportunidade de ver algo com os meus próprios olhos. Meses depois, numa tarde de céu completamente limpo, sem nuvem, azul cristalino, por volta das 13 horas, saí nos fundos de casa para olhar o céu, como eu sempre fazia. Foi então que eu vi um ponto vermelho muito forte, brilhando bem no centro do firmamento. A olho nu, se eu forçasse bem a vista, dava para perceber que era um objeto metálico escuro. Corri para pegar o binóculo e, quando eu consegui focalizar, senti algo difícil até de aceitar. Eu estava olhando para uma nave. Não era esférica como se imagina em filmes. Tinha uma estrutura diferente,
com algo que lembrava duas turbinas enormes, como ventiladores gigantes de cada lado. O mais assustador é que não fazia som, nenhum ruído de motor, nada. Além disso, era possível ver espécies de pernas metálicas, finas que se moviam como as de um pato, jogando para trás enquanto o objeto deslizava para frente. Era como se estivesse sobre a água, mas estava planando no ar com perfeição, sem tremer, sem hesitar. Fiquei observando aquilo por cerca de 1 hora e meia até que começou a se afastar lentamente. Mas o momento mais inacreditável ainda estava por vir. Quando as nuvens leves começaram a se formar, o objeto de repente se inclinou em 90 graus e subiu a uma velocidade tão absurda que não foi possível acompanhar o trajeto. Sumiu em um piscar de olhos, deixando círculos formados na nuvem por onde atravessou. Depois disso, passei muito tempo com um sentimento difícil de explicar. Eu me senti pequeno, insignificante, como se realmente existissem seres infinitamente superiores a nós. Foi tenso, assustador e impossível de esquecer. Complicado, viu? Complicado, porque eu odeio fazer isso, mas eu não acredito na parte da descrição do OVNI. que, hum, Eu acho que se estava longe, não conseguiria ver com tanto detalhe. Eu acredito que viu alguma coisa, algum OVNI, mas eu não acredito que viu com tamanha precisão. Então, vamos tirar o elefante branco da sala? OVNIs são objetos voadores não identificados. E Uhum. aí, se você vê uma coisa que você não identifica, já é um OVNI. Sim, Que sim. haverá ETs dentro, aí já é outra discussão. Mas já aconteceu até, tipo, da NASA confirmar objetos não identificados. E aí depois descobriram que era balão meteorológico, mas eu realmente tenho muita dificuldade de acreditar quando as pessoas, tipo assim, falam que viram uma pessoinha verdinha ou, sabe, uma pessoa. Eu não sei, eu tenho dificuldade quando a pessoa descreve o ET, né? Não o OVNI. Aham, Quando é aham. descrição de objeto voador, eu já tenho mais aceitação. Sim, porque de fato existem objetos que não são identificados. Sim, e que. E assim, eu tendo a acreditar mais quando, que nem assim, ela falou que a partir do momento que voou foi tão rápido que foi impossível de acompanhar com os olhos. Porque, realmente, se tiver vida fora da galáxia, etcétera, precisa ser uma velocidade muito grande Uhum. para conseguir chegar na Terra, vamos supor. Sim, Tem sim. que ser uma parada, assim, muito rápida. Que nem no outro episódio a gente estava falando sobre velocidade da luz e tal, e que atualmente com as nossas tecnologias a matéria não consegue chegar na velocidade da luz. Mas vai que o pessoal lá fora conseguiu. Sim, às vezes uma tecnologia que descomprime dentro da nave enquanto lá fora tá em velocidade absurda. Sim, não sei, vai que. Sabe o que que é o foda? É que Hum, quando a gente tá falando de espaço, a gente não fala, a gente distorce muita coisa. Porque quando você tá lá em cima, tem distorção do tempo também. tem. É bizarro você pensar que você tá lá em cima no universo. Tipo, se você sair da atmosfera, já acontece isso. O tempo passa mais devagar pra você. As pessoas vão envelhecer mais rápido aqui na Terra e você não vai envelhecer na mesma velocidade que ela. Ô, meu amigo, não vamos entrar nessa seara não, porque você está falando aqui com uma fangirl de Interestelar. Se a gente for entrar nessa seara, meu amor, a gente não sai daqui hoje. Mas Inclusive isso de fato acontece por causa da velocidade da luz. sim! Não, Interestelar é muito lindo justamente por conta disso. Pega coisas que são científicas e coloca Sim. em 10º grau, assim. Inclusive fica Aham. de indicação pra vocês, gente. Se vocês gostam desses assuntos loucos que a gente tá viajando aqui, quem não assistiu até hoje Interestelar, assista. Sim, tem bastante essa questão da relatividade. E se você quer puro entretenimento de terror, assista Alien, que é uma puta franquia muito boa. É. Inclusive o Vitor, meu noivo,
da Terra do Medo comigo e tal, ele tá assistindo a série do Alien que tá saindo, né. Cara, é Que é no fantástica. mesmo É, você tá assistindo também? tô assistindo, tô acompanhando. É foda. Assistam, assistam. Eu não tô assistindo, o Vitor tá e ele tá amando. Nossa, é muito bom. Estamos com o Vitor. O Vitor é fanboy de Alien, eu sou fangirl de Interestelar e enfim. E mandaram aqui no chat um print eterno de uma cena eterna de Sinais. A melhor coisa, a cena de sinais de A Passo cena de Fundo. Sinais. Eu sou muito fã de Shyamalan e eu amo que do nada as crianças começam a falar inglês. Tá se passando no Brasil, aí as crianças soltam um "It's been", do nada, do absoluto nada. E o Fusca lá no fundo. E o Fusquinha, bem Brasilis. É em Passo Aham, Fundo, né, que eles falam. Passo Fundo. Isara, eu tô contigo. Essa cena foi a cereja do bolo pra Sinais ser um dos melhores filmes de Alien que tem. Sim, Sinais é muito bom, é muito bom. É um bom filme. Bora pro próximo? Novos casos de avistamento de OVNIs na Itália. 26 de julho de 2023, 8h29 da noite. Nos últimos meses, e em especial nas últimas semanas, muitos casos de avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados, foram registrados na Península Italiana. Neste artigo, de Daniele Cadauti, é feito um breve resumo, destacando como o verão de 2023 pode ser considerado quente não apenas sob o ponto de vista meteorológico, mas também ufológico. Desde o início do ano, vários avistamentos chamaram a atenção do país, em um período marcado pela crise econômica e energética que vem pesando cada vez mais sobre famílias italianas. Entre esses episódios, 9 de março de 2023, Torângios, Oristano, Sardenha. Testemunhas observaram um objeto escuro de formato trapezoidal no céu durante a noite. Um adolescente de 14 anos e uma criança de 10 conseguiram fotografá-lo. As imagens mostram um objeto com detalhes geométricos incomuns, lembrando um avistamento ocorrido em Oristano no ano 2000. Cogitou-se a hipótese de uma pipa técnica, mas o formato irregular e pouco simétrico sugere algo além. 14 de março de 2023. Salerno, Campanha. 4 objetos escuros foram vistos mudando constantemente de posição entre si, emitindo luz em um dos lados, parecendo até incendiar-se. Um fenômeno que os presentes não souberam explicar. 18 de março de 2023. Venafro, Isernia, Molise. Por volta da meia-noite, uma testemunha observou uma luz branca que, de repente, desceu verticalmente e mudou de forma, de redonda para quadrada. Depois para achatada, como um frisbee. 4 janelas, entre aspas, alaranjadas se abriram, liberando feixes de luz branca que não alcançavam o chão. Logo após, tudo desapareceu em um flash. O caso destacou-se por ocorrer mudança de forma e emissão de feixes luminosos, algo raramente relatado. 28 de maio de 2023, Nuve, Sassari, Sardenha. Às 3h30, um objeto luminoso foi visto no céu, descendo e mudando de trajetória em 90 graus, sobrevoando o centro habitado em linha reta antes de sumir. Nenhum som foi ouvido. 17 de junho de 2023. Venafro novamente. Durante um show, uma jovem notou uma estrela extremamente brilhante que parecia se aproximar, movendo-se de um lado para o outro e apagando-se em alguns momentos. Depois, desceu para trás das montanhas. Ela descartou ser estrela cadente ou drone pela intensidade e movimento da luz.
O fato reforça a ideia de Venafro como uma zona quente para fenômeno ufológico. Noite de 19 a 20 de junho de 2023. Roca de Papa, Roma, Lácio. 2 globos luminosos foram avistados a baixa altitude. Um garoto os viu primeiro, assustado, e chamou os pais. Mas quando chegaram, o fenômeno já havia sumido. Um dos objetos foi fotografado. A hipótese de lanternas chinesas foi descartada devido à velocidade do movimento. 19 a 21 de junho de 2023. Província de Frosinone, Lácio. Durante o dia, várias testemunhas relataram a presença de um objeto escuro de forma arredondada, surgindo das nuvens, parando repentinamente e depois sumindo em velocidade absurda antes de desaparecer. Esses relatos reforçam que a Itália continua sendo palco de fenômenos ufológicos relevantes, muitos deles difíceis de explicar por meios convencionais. Comentário final do autor. É possível que, com tantas fotos e testemunhos, ainda se fale apenas de efeitos meteorológicos ou atmosféricos? Na minha opinião, não. Eu mandei algumas fotos aqui no chat, que são as fotos, eu acho que foram utilizadas no artigo dessa moça. Eu tirei esse resumo foi feito num grupo de Facebook da Itália, mas tem algumas fotos, mandei aqui no chat. Só que é aquela clássica foto de OVNI que é desfocada, não dá pra entender porra nenhuma que tá no céu, pode ser tanto um poste quanto um cisco na câmera. Eu acho interessante a parte que fala do objeto que mudava de forma. Sim, é bem interessante, dá pra levantar várias hipóteses em cima disso, né? Sabe por que que eu acho interessante? Porque eu sempre fico pensando, se realmente, vamos supor que seja completamente possível uma pessoa, eu coloco os ETs como se fossem gente igual a gente. Mas se seres inteligentes viessem até aqui, a nossa zona aérea do mundo inteiro é monitorada. Será que o ser humano, como bom babacoide, imbeciloide que é, a partir do momento que visse um objeto não identificado realmente na zona aérea, não atacaria? Porque, querendo ou não, é um perigo, né? Quando, por exemplo, não é bagunça, o céu não é bagunça. Uma zona aérea não pode ser invadida assim, um país não pode simplesmente entrar na zona aérea do outro, porque não é festa. Eu fiz um vídeo sobre, eu acho que é o NH-360, é um avião que sumiu. Eu descobri Certo. que até para você sair de um país e entrar no outro, você tem que falar. Então, tipo, o piloto até falou: "Boa noite, Malásia", para avisar que estava saindo da zona aérea da Uhum, Malásia. E esse avião já estava programado, era um avião comercial. Então ele uhum, tinha que sair de um país e avisar que estava entrando em outro. Então sim. tudo é muito certinho, muito monitorado, sabe? Eu fico pensando, será que as aeronáuticas da vida não iam acabar? E aí eu fico pensando, esses objetos que mudam de forma, às vezes é uma forma de burlar isso. Então, aí a gente pode entrar em teoria da conspiração aí, porque às vezes eles entram no espaço aéreo de países, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China, sem eles serem atacados porque já tem contato direto com o governo. É, dá pra ir pra esse lado também. Ou o fato de mudarem de forma ajuda a passarem despercebidos. E tipo, cara, o ETzinho tem tecnologia para poder viajar e burlar as leis de espaço-tempo numa viagem absurda. Eu acho que desativar um radar, passar despercebido no radar é bobeirinha perto disso. Se eu fosse um ET e eu quisesse entrar num planeta, que é longe pra caralho, eu vou ter muita tecnologia pra isso, eu iria mapear esse planeta inteiro, Aham, sabe, que nem a gente tem GPS, que a gente mapeia coisas. Então, acho que daria pra aham. mapear também, sabe.
pra ser mais Sim. seguro. Eu acredito que se houvesse a segurança em primeiro lugar, eles iriam vir super disfarçados e iam fazer o possível para não serem notados. Sim. E é por isso que eu gosto muito da teoria de que os aliens já vieram para a Terra e eles fizeram uma base no oceano. Ah, Eu sim. gosto muito. Aí, peraí, vamos comentar um pouco mais pra frente, senão vai ficar muito grande essa janela de comentário, porque isso aí dá outra margem pra várias outras Dá, não histórias. dá? Dá. Só o comentário aqui da Abby, que ela fala: Mas, mano, agora pensa pelo lado das pessoas. Se um dia você realmente ver um alien ou um OVNI, ninguém nunca vai acreditar em você. Nem pai, nem mãe, nem amigo, nem calopsita. As Eu também calopsitas concordo. talvez. Mas imagina. Não, eu acho que eu nem perderia tempo contando, gente. Eu acho que, deixa pra lá. É difícil pensar nisso, que Hum. ninguém ia acreditar. A pessoa ia falar: Eu duvido, a única resposta que teria pra você é meu pau no teu ouvido. Não tem que. Ou então, é aquele meme: "Tá bom, vovó, toma o seu remedinho aqui, vai". Aham. Aham. Sabe, não tem como, é você e você acreditando em você mesmo. Às vezes. Ai, mas aí já abriu outra teoria. Ninguém consegue tirar foto de OVNI porque eles têm algum tipo de dispositivo que distorce foto. Pode ser, pode ser. Gente, pode ser, naves podem ser feitas de materiais que a gente não conhece, porque a Uhum. gente tem uma tabelinha deste tamanho que tem todos os componentes que a gente conhece, que é a tabela periódica, Que a gente conhece. que a gente conhece, a gente tem uma folhinha de sulfite, e lá tem todos os elementos que a gente conhece na face da Terra. Como é que a gente, entendeu o ponto que eu quero chegar? Pode E ser é de muito diversos pouco. materiais. É nada, é nada. É muito pouco. E uma pancada dos que estão lá é radioativo, pra Sim. piorar a situação, entendeu? Pra você estragar uma foto é só você distorcer a luz. Já era, acabou a Já foto. era. Você bota um dedo na lente, queimou o filme inteiro. Isso aí é só para os millennials. De millennium pra trás, pra entender. Abby falou, tem outra também, que o avião só fica parado no ar porque tem movimento. Vai que a tecnologia da nave deles tem que ficar vibrando pra se manter parada, tipo um beija-flor. Ai, é Sim. legal. É, faz sentido. A Zara falou de naves que param, fazem mudanças bruscas de direção. Pra você fazer mudança brusca em direção em alta velocidade, se você não tiver uma puta tecnologia que consegue desacelerar sem causar uma catástrofe e virar 90 graus, a gente não tem tecnologia que faz isso. É, mas aí também a gente tá partindo do pressuposto de que eles têm gravidade tal qual a nossa, É, tem isso também, né? não é? É. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Você parar pra pensar, você fica maluco realmente. Esse episódio é pra quebrado, não tem. Eu já tô desconcertado, já tô aqui olhando pro céu falando, vai, aparece. Aparece, Aparece eu aí. sei que vocês estão aí, eu olhando pra minhas É. cachorras. Pode falar, vocês são aliens. Pode falar. Bora pro próximo, então? Boras que boras. Ah, e esse é um que eu separei é polêmico esse. Em meados de 2010, eu tive meu primeiro contato com a chamada nave charuto. Sempre tive o hábito de observar o céu estrelado à noite e, naquela ocasião, eu vi algo grandioso pairando no céu. Consegui observar detalhes, luzes que piscavam em amarelo, azul, vermelho e branco. Fiquei olhando por cerca de 20 minutos, e eu não acreditava nesse tipo de coisa, mas passei a acreditar depois que aconteceu comigo. Até achei, por um momento, que fosse imaginação. Cheguei a fechar o olho e abrir várias vezes, mas a nave permanecia lá. Era como um avião, mas com o dobro de tamanho. Mas, o mais impressionante, nenhum barulho, completamente silenciosa. Então, num piscar de olhos, pegou uma velocidade absurda e desapareceu. Desde aquele ano, nunca mais vi algo parecido. Mas a partir de 2022, começaram os contatos. Não sei dizer ao certo se eram Greys ou reptilianos.
Eles se comunicavam comigo pelo pensamento, geralmente em sonhos. Quando eu voltava à consciência, eu percebia marcas, 2 furos no braço, na cabeça, nas pernas ou nas mãos. Sinais de que estavam fazendo experimentos. No primeiro contato, de quinto grau, que eu tive, eu sonhei que um deles pedia ajuda. Eu o ouvi chamando pelo pensamento. Quando fui ajudá-lo, ele se materializou em um homem muito bonito, de cabelos compridos e olhos azuis. Ele me seduziu e tivemos uma relação. Mas não era uma relação comum. O órgão parecia uma cauda, que apenas fazia uma conexão rápida em segundos. Depois disso, eu fiquei 30 dias sem menstruar. Era impossível ser gravidez comum, pois não tive relações com ninguém naquele período. Durante esse tempo, eu fiquei insensível na região pélvica, sem libido e senti os ovários doloridos. Ai, gente, me desculpa, eu não consigo levar esse relato a Ei, sério. gente, o que rolou aqui? Quando a menstruação finalmente veio, foi pouca e com coloração escura. Eu fiquei preocupada, mas resolvi observar com calma. Com o tempo, eu comecei a sentir a presença à noite no quarto. Algo pequeno, mas eu nunca tive medo. Sempre que eu ligava para alguém, o telefone apresentava interferência, chiados e sons robóticos, como se alguém tentasse passar uma mensagem. Mas depois disso, sonhei com um senhor de aparência sábia. Alguém que aparecia no plano astral. Ele me disse que era especial, que tinha dons de clarividência e sensitividade, e que no meu campo vibratório iria se expandir. Perguntei sobre os aliens, se eles realmente estavam retirando os meus óvulos, e ele confirmou. Me mostrou um local onde estavam armazenados, dentro de um recipiente azul junto com outras coisas. E disse: Você é uma experiência para eles. Não se preocupe, vão continuar cuidando de você. Eles estão apenas fazendo vibritização de genes, a criação de híbridos meio humanos, meio deles. Depois disso, os contatos se intensificaram. Eles apareceram não só para mim, mas também começaram a se mostrar mais à humanidade, principalmente aqueles que têm crenças e abertura para isso. Entre dezembro, janeiro e fevereiro, já sabia que eles fariam contato de novo, porque eles mesmos avisaram. Pediram que as pessoas tenham mais amor umas pelas outras. Eles só não andam livremente entre a gente porque a humanidade ainda não está preparada. Se circulassem abertamente, o mundo entraria em caos. Tudo tem o tempo certo. Respira fundo, Felipe, porque aqui eu vou falar que uma parte da ufologia que eu não acredito é em OVNIs quase deidades. Eles são no plano astrológico que ele conversa com você usando telepatia, que eu sou filho de reptiliano. Não, eu não acredito em Asta Sheran. Eu mandei aqui no chat da seita um vídeo que eu fiz há um tempo atrás do caso do Antônio Vilas Boas, que é um cara que ele diz ter sido abduzido e que ele engravidou uma alienígena, Certo. certo? Eu- certo. E eu queria falar que eu fui muito criticada pelo Brasil inteiro. Mentira, teve uns 3 ou 4 comentários me criticando porque eu ri. Aí, assim, eu te pergunto, eu respeito a comunidade ufológica, eu respeito muito quem estuda seriamente ufologia, mas eu não vou deixar de rir quando eu tô lendo uma história e contando uma história sobre um cara que deu um pente no ET. Eu não consigo. É mais forte do que eu. E nesse Aham. caso que você acabou de ler, basicamente é: ET, o que você veio fazer aqui? Comer cu de curioso? Aham, aham. Basicamente isso. Basicamente isso. Eu não tenho maturidade, vocês vão me desculpar. Ah, Cibele, você está desrespeitou. Desculpa. Nesse momento eu tô, mas assim, eu respeito muito a Uhum. comunidade ufológica. Mas, me desculpem. Vamos pro próximo relato. Esse relato, amigo, você não estava brincando quando você falou que ele seria polêmico. Em março de 2018, no Polo Norte, no Alasca, René Bullock
Havia acabado de chegar ao trabalho quando percebeu que seus cachorros estavam latindo descontroladamente para algo. Ela descreveu como um latido estranho. Eles tinham um olhar de medo e preocupação. René tentou acalmá-los e olhou ao redor para ver o que poderia estar deixando os animais daquela forma. Foi então que ela ergueu os olhos para o céu e observou algo verdadeiramente bizarro. Pairando ali perto estava uma enorme nave, completamente silenciosa. Tinha 4 luzes espaçadas em cerca de 12 metros e era em formato de disco. O objeto era tão massivo que René pensou que poderia engolir a sua casa inteira sem esforço. Depois de algum tempo, a nave simplesmente se afastou e sumiu. Quando o marido chegou em casa, ela contou o que tinha visto. Os dois acharam que a história terminaria ali, mas não terminou. Cerca de uma semana após o avistamento, René e o marido notaram que uma torre de comunicação gigantesca havia sido erguido próximo à casa deles. Uma semana antes, não havia nada ali e, de repente, estava de pé. O casal ficou chocado, principalmente porque ainda era pleno inverno. Fazia 40 graus negativos. O solo era de permafrost e qualquer escavação seria praticamente impossível. Eles trabalharam na construção civil e sabiam bem a dificuldade de uma obra nessas condições, o que tornava ainda mais estranho o fato de alguém ter achado tão urgente levantar uma torre gigantesca logo após o aparecimento de um OVNI na região. Mais tarde, Renée estava no The Screaming Weasel Bar, um lugar que ela e o marido costumavam frequentar depois do trabalho, quando 2 homens de terno preto entraram e começaram a lhe fazer perguntas diretas sobre o seu encontro com o objeto. Eles pareciam os homens de preto, não tô brincando, contou ela. Os dois disseram que sabiam que ela havia visto algo e queriam que confirmasse. René se recusou a responder, embora suspeitasse que eles já sabiam de tudo. Depois de um tempo, os homens foram embora e ela nunca mais os viu. Se tem uma coisa que me deixou com muito medo quando eu descobri a teoria sobre e li casos sobre, eram os homens de preto. Você vê OVNIs e aí aparecem esses homens de preto, tipo MIB. Só que MIB é uma comédia, né? Uhum. Mas em todos os lugares que você vê relatos sobre é bem de terror mesmo, é uma coisa bem assustadora. Nossa, gente, passei noite sem dormir, com medo de ver OVNI. E o MIB chegar atrás de você. É, tipo, o medo era do OVNI e do MIB. O Homem de Preto, o filme é uma sátira, né, a isso. Sim, sim. Que é exatamente isso. Mas a Abby falou uma verdade. Se ela se lembra dessa interação, então não eram os homens de preto, porque eles apagam mesmo a memória, né, da gente. Tem foto da torre, não é mentira. Ela tirou foto da torre que construíram. Pode ser, tipo, por uma razão completamente aleatória. Pode ser, tipo, essa torre foi construída lá porque precisavam montar um satélite, alguma coisa assim, Nossa, precisava mas com tanta captar. pressa assim, em condições inumanas. Permafrost é terra congelada, né? Aí dá pra ver a torre que é bizarramente Caralho! deslocada. É alta, Parece né? que ela não era pra ela estar ali, né? Essa Nossa, é torre. alta. É alta pra caralho. Gente, não faz o menor sentido. A Isara falou que é mais bizarro que o OVNI essa torre. É mais bizarro que óbvio. Eu achei, inclusive, abusado se foram os ETs que vieram aqui e construíram isso. Quem deixou? Quem permitiu? Às vezes pode ter sido humanos que construíram pra OVNIs também, né? Pode ser, né, pra sinalizar, tipo, estacione aqui, perto da casa da tal Renê. Aliás, tem 2 assuntos que a gente pode entrar aqui antes de ir pro último relato. Igual você falou de OVNIs debaixo d'água, que eles chegaram aqui na Terra há muito, muito tempo. E que eles estão em algum lugar debaixo do oceano, porque o oceano é o lugar da Terra onde a gente não conhece. A gente conhece, sei lá, 10% do oceano. Eu acho que é uma teoria fodástica. Não, eu amo essa teoria. Se eu for pensar, tipo assim, o ponto Nemo, né, que é aquele ponto mais afastado de tudo. Nem avião passa em cima, porque não precisa passar em cima, né, porque não faz sentido, né, nem por conta de teoria da conspiração não, porque ninguém vai dar a volta maior só pra passar, ai, passando no ponto mais isolado da Terra, ê.
Não, mas é de fato o lugar mais afastado de qualquer ponto de terra. Imagina se embaixo do Ponto Nemo tem uma estação, uma base, tipo, às vezes nem moram aqui no oceano, mas fizeram uma base ou construíram algo para poder estudar, alguma coisa assim, sabe? Eu acredito mais em OSNIs do que em OVNIs, porque é muito grande e Cava falou uma teoria aqui bizarra que me quebrou também. E se no fundo do oceano são a base e nós somos experimentos que saiu da água e estão estudando? Não, aí a gente já entra em outras teorias que eu também fico maluca, que é tipo Matrix e outras dimensões e tudo é uma simulação, e aí é pra não dormir durante a noite mesmo. É que se a gente for falar de tudo, a gente vai precisar de mais uns 30 episódios. Eu não Porque. acho que somos experimentos não, é tipo assim, experimentos propositais. Se realmente tipo assim, eles tiverem feito uma base embaixo do oceano, é pra observar a gente, mas não que tenha sido feito propositalmente. Foi feito propositalmente para isso, mas não criaram a gente para observar. Nós já estávamos aqui, eles estão, sei lá, que nem eu falei, mapeando. Uhum. E fora a base, né, fora, eu digo, o oceano em si, as pessoas podem ir para debaixo da terra, né? Cavernas subaquáticas, que pra gente Sim, descobrir isso vai demorar tanto, porque a gente não consegue viajar tanto tempo no espaço, e a gente também não consegue chegar no fundo do oceano sem implodir. é. Então, até a gente ter tecnologia pra fazer as duas coisas, muita coisa pode rolar. Aí eles podem chegar antes na gente do que a gente neles primeiro. Os últimos que tentaram, né? Sim. Bora pro último, porque eu acho que a gente já tá quebrado o suficiente, né? Vamos pro último. Célio de Lima Batista, um vendedor que voltava para casa quando o seu carro quebrou na Vila Helena, na zona norte de Sorocaba, em São Paulo. Com medo de ter o veículo furtado, o rapaz andou até a sua casa, deixou as compras e voltou com a intenção de dormir no carro, segundo o relato do MP. Ao chegar no local, vigias o tranquilizaram e disseram que olhariam o automóvel quebrado. O rapaz seguiu para casa e decidiu cortar caminho por um matagal. Por volta das 20 horas, uma luz teria aparecido no céu, mas a situação não teria chamado a atenção do vendedor, por existir um aeroporto na região. Quando de repente a luz desceu bruscamente e de dentro saiu uma figura humanoide, de 2 metros de altura, magra, com olhos vermelhos brilhantes, flutuando a 50 centímetros do chão, vindo em sua direção. Célio, conhecedor de artes marciais, resolveu enfrentar o ser. Ficou surpreso quando percebeu que golpeou o vazio e seu pé atravessara a criatura. Logo se sentou paralisado e o ser partiu em segundos. Conforme o relato ao MP, ele sentiu algo no seu dedo polegar direito, mas só percebeu a perfuração profunda em seu nariz sangrando após o ser ter totalmente desaparecido. Que seu nariz sangrou só do lado direito. Sentiu o lado direito do seu corpo, da cabeça aos pés, totalmente congelado. O policial militar Melo, que atendeu Célio naquela noite por volta das 22 horas, recebeu o comunicado de agressão na rua Protásio de Camargo Sampaio. No local, o rapaz estaria com um ferimento profundo no polegar e apavorado. Ao abordar Célio, o PM perguntou quantas pessoas tentaram assaltá-lo, mas o rapaz disse: um ser estranho. O caso foi parar na delegacia. Quem estava de plantão era o delegado José Ordelli Alves Lima Júnior. A equipe apurou o local e verificou que não tinha nada com que Célio pudesse se cortar. Segundo o registro da PM, a vítima não parecia estar alcoolizada. Em entrevista à reportagem da época, a promotora Mara Silvia Gazi contou que o caso seria arquivado no fórum e afirmou ter acreditado na versão de Célio. Ele parece ser uma pessoa absolutamente normal, com uma coerência assustadora nas declarações.
Célio de Lima Batista foi assassinado meses depois do ocorrido. Suspeitas de que foi queima de arquivo por saber de uma coisa que não deveria sair por aí relatando. Interessante que fica próximo ao Aramar, onde se desenvolve tecnologia nuclear para submarino brasileiro. A gente tem aqui a cópia do boletim de ocorrência. A cópia não, né? Uma foto do boletim de ocorrência que foi feito desse caso. Tô mandando pro chat. Tem uma parte grifada aqui que fala olhos e seno de um vermelho forte. Acha que o ser estava querendo usá-lo, transmitir algo que não ficou sabendo. Bizarro, né? Bizarro. Passado. E o pior é que ele foi assassinado, né? Tipo assim, morreu Sim, depois disso. sim. Você comentou que de Homens de Preto, né? Acho que eu acabei passando um pouco batido nisso, mas tem gente que fala que quando você fica muito tempo parado em frente ao terreno dos ETs aqui em Varginha, aparecem Homens de Preto. Sério? Aham, tem uma teoria que fala isso. Eu ia falar tenta, amigo, mas não tenta, não. É, sem ET de Varginha, gente, desculpa decepcionar. Você decepcionou todo mundo nesse episódio. Você será muito Não, criticado pelo Brasil inteiro. não temos relato de ET de Varginha, temos relato só de gente doida. Foi um episódio bizarro, descomunalmente bizarro, desproporcionalmente bizarro. Eu tô, eu tô com quebrado em níveis estratosféricos. Eu só tô existindo agora. Não, gente, eu continuo me achando um nada nesse universição, porque a gente vive num lugar infinito. Como pensar no infinito, gente? Nossa mente não é criada para pensar no infinito. Então, assim, é pra gente ficar em posição fetal no canto da sala pensando qual o sentido da vida. É pra isso que serviu esse episódio. Eu espero que vocês estejam assim nesse momento. Gato, obrigado por esse episódio maravilhoso. Não, só tenho que agradecer por ter trazido esse tema. E não é todo mundo que gosta de terror que gosta de histórias de ET, né? Eu, particularmente, eu adoro. Não sinto Sim. medo, porque tem isso, né? A gente, não sei, eu não costumo sentir medo com história de ET, mas eu acho interessante. Eu gosto delas. Se o pessoal gostar, a gente pode até trazer de novo, né? Podemos, a gente pode até pegar outros tipos de relatos pra falar isso. E pra gente saber se você gostou mesmo, vocês têm que comentar. Fala assim, gente, parte 3, essa é a parte 2. Traz parte 3, vamos falar mais sobre esse assunto. Porque de fato não é um terror, terror, é sci-fi, ficção científica. É pra gente pirar na batatinha mesmo, assim. É pra ter um medo diferente, um medo de por que estamos aqui, sabe? Qual o sentido da vida? O que tá acontecendo? Existe alguém além dos seres humanos? Sabe? É Sim, mais pra isso. é para causar desconforto, quebrar, fazer você pensar, refletir. Fechou então, vou conversar com ele. Ah, pessoal, então você que escutou a gente até aqui, meu muitíssimo obrigado. Obrigado ao chat que hoje estava cheio e polvorosos Não, hoje tava, com gente. esses relatos que eu acredito que está todo mundo quebrado porque são assuntos densos de conversar, que vai criando tanta teoria. E uma teoria puxa outra teoria, que puxa outra teoria, e no final a gente fica tipo, uou, a gente não é nada mesmo. E, Nada, 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 nada. mas é isso, se você quer acompanhar as histórias de pertinho, entre pra seita, venha fazer parte do nosso culto. Lembra que o terror é a sua religião. E não esquece de acessar Sibéria na Terra do Medo para você escutar histórias fantásticas vindo da nossa acólita. Vão pra Terra do Medo, gente. Halloween tá chegando e vai ter programação especial. Gente, Halloween me traz tanta nostalgia. Eu amo. Nossa, eu me sinto Halloweener. Halloweener. Eu amo Halloween. Eu amo Halloween. Enfim, deixa isso tá chegando e a gente vai pensar em alguma coisa. Mas olhe pro céu, procure OVNIs e cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.